E aí? Oi, gente. Eu entrei em outro ambiente de rede. Não sei, eu tenho a impressão de que parece que ele está mais rápido. Vocês estão me escutando melhor? Tá cortando ainda? Tá travando um pouco já, professora. Já tá cortando? Porque, na verdade, assim, Tá um pouquinho melhor, mas tá travando. ela tá mais rápida. Isso eu tô sentindo, ela tá mais rápida. Porque eu entrei em outro e que antes estava demorando muito para entrar e tudo. Aí foi uma coisa, eu entrei em outra rede. Na verdade, não é outra rede, é outro acesso à internet. E assim, eu tô achando ela mais rápida. Só que se estiver cortando, aí fica pior, né? Aí também não adianta muita coisa. Uhum. Mas vamos lá, vamos tentar aqui. Uhum. A gente tá ouvindo sua voz, sua imagem tá parada, tá travada. Tá, né? Mas assim, mas a fala continua. Uhum. Vocês conseguem escutar. Então não tem problema, porque assim, tá parado aqui também. Sim, tá dando, por enquanto, tá dando para entender. Ah, então tá bom. Deixa eu só pegar aqui para nós podermos continuando, tá? E aqui é ruim assim, né? Não tem. Tá abrindo o Word, depois eu compartilho a tela. Vai. Espera, espera. Quer dizer que todo mundo caiu também? Oh, meu Deus. Não sei se todo mundo caiu ou se eu derrubei tudo hoje. Acho que a Ana Luí, a Isabela tava como anfitriã. Então, eu não sei se todo mundo caiu Eu ou, acho que é porque eu fui a primeira a entrar. ou se eu derrubei todo mundo também, né? Porque na hora que eu peguei, desliguei, né? Pode ser. A Flávia colocou aqui no nosso no grupo que assim tá complicado. Você também tá tentando entrar e não tá conseguindo. Vamos lá. É que o meu Word está processando ainda, tá? Por isso que eu não. Ai, ai. Ai, ai. Então tá, vamos lá. Tá, tá aqui. Compartilhou aí para vocês? Sim. Tá? Então tá bom. Bom, como eu estava falando para vocês, vai ser pelo menos eu vou tentar falar um pouco mais pausadamente, para que vocês não fiquem tão travados assim, né? Vamos lá. Normalmente esse item aparece, então, uma breve revisão bibliográfica sobre o que já foi escrito sobre o assunto. Então, foi o que eu estava comentando com vocês. É como se fosse a pesquisa bibliográfica é um Frankenstein. Eu pego uma parte de um autor, né? Eu pego, vamos dizer assim, um braço de um autor, o braço de outro autor, a perna de outro autor e tudo mais, né? Vai ficar desse jeito. A única coisa, então, que vocês precisam prestar atenção é para que o Frankenstein de vocês não seja um monstro muito feio, né? E sim um monstro que fique bonitinho, né? E porque vocês vai depender das costuras que vocês vão estar fazendo, né? Nesse corpo e com esses pensadores. Aí que vocês aparecem como autores no referencial teórico, tá bom, gente? Então, preste atenção muito nesse aspecto. As referências é um item obrigatório, essas referências, que é o quê? As pesquisas que vocês forem fazer, os artigos que vocês procuraram, né? As leis que são pertinentes para o trabalho de vocês, as entrevistas que porventura vocês viram de algum especialista referente ao assunto que vocês estão mencionando, que vocês viram, até podcasts mesmo de alguns especialistas na área jurídica, na área tributária, vamos dizer assim, né? Se vocês, que no caso do E-Social, então vocês podem estar mencionando esses autores, né? Essas pessoas. E tem todas essas citações, vocês têm, são específicas, de acordo com as normas da ABNT.
Eu deixei disponibilizado também no portal da FAB, já encontra-se todas as diversas maneiras que vocês podem estar citando, dissertações, legislações, né, artigos científicos, tudo que vocês puderem imaginar já se encontra disponível, que depois acho que até eu vou estar mostrando novamente para que vocês, não sei se vocês estão lembrados, para que vocês possam estar procurando, tá? Então, na seção de referências, deve ser listados apenas os trabalhos mencionados no texto. O que é isso? Depois que vocês fizeram o referencial teórico, principalmente vocês do segundo, e quem já está elaborando o artigo, é o seguinte: citei Figueiredo. Figueiredo está falando sobre a importância do E-social. Vou lá nas referências e já coloco Figueiredo, ponto, Maria do Socorro Figueiredo. Então, por isso que a primeira é Figueiredo, em letra maiúscula. Aí já coloco Maria do Socorro M.S, a importância do E-social, que é o nome da obra dela, do livro, se for. Aí, qual foi a editora, o ano da publicação e assim por diante. Então, o que acontece? Mencionei dentro do corpo do texto, nas referências eu já tenho que estar colocando também, ou seja, lá no final, em ordem alfabética, tá bom? Em ordem alfabética. Na seção referências, devem ser listados apenas os trabalhos mencionados no texto, em ordem alfabética, de sobrenome pelo primeiro nome. Então, é Figueiredo, M.S. que é Maria do Socorro, então está abreviado, né? Apenas com a primeira letra do nome. 2 ou mais autores, separar por ponto e vírgula. Os títulos periódicos devem ser abreviados. A ordem dos itens em cada referência deve obedecer às normas vigentes da Associação Brasileira das Normas Técnicas da ABNT. Ao longo da vida acadêmica de vocês, né, assim como eu já estou falando para os meus alunos do primeiro, né, de ADM e de Ciências Contábeis, até porque eles tiveram aula de metodologia científica, eu sei que muitas vezes não se enquadra essa questão de vocês, porque vocês têm, por natureza, um curso com um tempo mais reduzido e um curso de tecnólogo, que significa que tem não é um bacharelado, que tem essa característica, ir mais para a questão prática, então algumas disciplinas foram retiradas, mas as normas da BNT significa que vocês precisam estar adotando, seja em qualquer trabalho que um profissional que um acadêmico esteja realizando, seja dentro da classe, né, da sala de aula, ou então depois para poder estar, deveria ser um padrão estabelecido, né, dentro das organizações também. Ok? Então, tem que seguir as normas brasileiras, as normas técnicas da BNT. E assim, gente, não sei se vocês sabem, mas essas normas, não é algumas seguem um padrão internacional, mas existem algumas outras, se você for fazer algum artigo científico com cunho internacional, aí existem outras normas, tá? Não é só existe Vancouver, existem outros tipos para poder estar utilizando. Mas para nós, aliás, né, existem alguns programas já de metodologia científica que você já coloca e já saem até com a formas de citação e tudo mais. Hoje já existem, né, alguns sistemas que já têm uma vantagem, vamos dizer assim, né, para que nós possamos, não só para elaborar artigo, porque as normas da BNT, se vocês forem ver, ela fala de tudo, né, de tudo. Não é só as questões de elaborar um artigo científico, tá bom? Mas vamos lá. As referências devem ser numeradas e estar em ordem alfabética. Elas devem seguir os seguintes modelos de citação. Para livros, sempre tem que ter o sobrenome primeiro e depois o nome do autor, título do livro em itálico e assim por diante. Aqui tem por capítulos, tem tudo a forma como
que vocês podem estar citando, embora, como eu já havia comentado, né, anteriormente, existe, eu já deixei disponível uma forma que, um tutorial, tudo que é bem mais interessante de vocês estarem seguindo, mas não podem deixar de estar fazendo dessa forma, tá bom? Então, aqui tem sites, revistas eletrônicas, então, assim, veja como que vocês mencionam sites, porque geralmente até os sites possuem um autor, né? O que anda acontecendo? As pessoas andam colocando só o endereço, né, de onde você pesquisou. Não é dessa forma. O site tem sobrenome, nome do autor, título em itálico, o disponível em, o dia do acesso, mas isso nas referências, tá bom? Isso nas referências, tá? Dentro do corpo do texto, você não coloca, não coloca o acesso, você não coloca o link, não coloca nada disso, porque eu tenho visto bastante os alunos nos mandar para que eu possa estar corrigindo o link já dentro do corpo do artigo, e está errado, não faça isso, tá bom? E aqui a gente vai comentar um pouquinho de como deve estar elaborando esse referencial teórico, né? Essa pesquisa bibliográfica. Objetivamente, basta pesquisar sobre o seu objeto de estudo e usá-lo como base teórica para a validação do estudado por você. Ou seja, gente, quem não pesquisa e não lê, não escreve. Não tem jeito. Principalmente quando você vai fazer o referencial teórico, você precisa pesquisar e ler sobre determinado assunto, né? Para quê? Para que até aquelas pessoas que já conhecem, já têm conhecimento empírico do objeto a ser estudado. Vocês mesmos, a Ana Carolina e a Flávia, não sei se ela conseguiu entrar, eu não vi, né? Mas a Michele chegou. A Flávia estava tentando. Mas que nem a Ana Caroline e a Flávia, elas trabalham com rede social. Elas mexem com essa ferramenta, elas veem como sistema. Então, elas já conhecem, elas possuem um conhecimento empírico, porque elas manuseiam, elas já sabem mais ou menos como tem que ser feito, elas conhecem a prática, né? Sabem que houve uma legislação que foi obrigada para as empresas estarem realizando, mas o que elas precisam, só que não é, quando eles vão fazer um artigo científico, tem a finalidade, principalmente, de instruir outras pessoas. Eu não sei o que é o e-social, não faz parte da minha realidade. Não sei se a Isabela sabe, não sei se a Michele sabe o que significa, né? Mas o que é importante, aquelas pessoas que começarem a ler vão entender o que significa o e-social. Então, por isso que eu preciso estar fazendo esse encadeamento de raciocínio, para que as outras pessoas que forem ler saibam, né? Por quê? Porque elas não vivem a minha realidade. Eu sei, eu sou obrigada a estar utilizando isso, eu estou obrigada a estar inserindo as informações de várias empresas por dia nesse e-social, então para mim fica fácil. Mas os outros que vão ler não sabem o que é, não sabem qual é a finalidade. Por isso que eu preciso ler, que aí no caso já é um conhecimento científico. Eu preciso ler, estudar, selecionar quais são os melhores artigos para que eu possa depois, né, posteriormente, realizar, poder escrever. Então, gente, quem não lê, não escreve. Então, para que eu possa estar realizando essa pesquisa, eu preciso estar lendo, tá bom? Então, eu preciso anotar em seu artigo e formatá-lo de acordo com as normas da Associação Brasileira das Normas Técnicas da ABNT. Prestem atenção nisso. Por quê? Gente, porque quando vocês forem para a qualificação ou banca, eles vão olhar, né? Eles vão estar olhando isso, por quê? Porque é o que faz com que essa disciplina seja realizada, esteja inserida
no currículo pedagógico, né, seja isso que, dessa forma que se menciona, então, eles vão estar vendo isso, se vocês estão citando corretamente, mencionando ou não, então, prestem atenção referente a isso, não vamos, às vezes, vocês devem, a maioria, eu sei porque eu já fui aluna, eu sou aluna e eu falei assim, caramba, é um assunto tão interessante, fiz tanta coisa, assim, escrevi tão legal, e aí eles ficam procurando pelo em ovo. Não é questão de procurar pelo em ovo. A razão de existir essa disciplina, né? No caso, projeto integrado, onde encontram-se as normas da BNT, é para ver se eu estou aplicando as normas da BNT corretamente. Então, eu preciso realizá-las de forma correta, tá bom, gente? Então, o pensamento de vocês, né, estejam bastante atentos referente a isso, porque vocês já têm material para que vocês possam estar pesquisando, ou então o Google, você mesmo coloca assim, como mencionar periódicos, como mencionar sites, ele dá essas informações, não adianta dizer, professor, o material que eu disponibilizei para você não tem, e não tem problema, você vai, entra no Google e coloca assim, como mencionar podcast, como citar em artigo científico, entrevistas, e vai aparecer, né? Aparece um monte de coisas, então não tem como vocês pegarem e falar assim, eu não sabia. Não, tem, é só vocês estarem pesquisando, porque é isso que os outros, né, professores da banca, muitos deles vão ficar, né, com o olhar atento a essa situação, tá? Então, agora explicando mais profundamente, você precisa seguir alguns passos. Como, né? Sempre eu preciso, vocês. Aí, no caso, gente, vocês principalmente, Michele, Bruna, né? Que já são do quarto RH, a Ana Luísa, vocês que vão fazer, né? Já estão na pesquisa bibliográfica, vão estar, preciso se aprofundar ainda mais sobre o tema que vocês estão estudando. Ou inteligência emocional. Então, eu vou ter que, né, a pesquisa bibliográfica, o referencial teórico, eu tenho que estar me aprofundando, por isso que ele está falando aqui. Se aprofunda esse objeto de estudo, ok? Na banca, na apresentação, não poderá existir ninguém que conheça mais desse assunto do que vocês. Tá? A maioria dos professores que fazem parte das bancas, que já participaram, algumas pessoas são especialistas em RH, outras pessoas são especialistas em contabilidade, vamos dizer assim, contabilidade pública, ou então em rede social, e muitas vezes nem ouviram falar e nem sabem como funciona o e-social, né? Exemplo, o e-social. Então, vocês que já trabalham, vocês que se debruçaram, que estudaram sobre o assunto, tenho certeza que vão ser maiores conhecedores da temática que vocês vão estar expondo. Pode ter certeza disso. Né? O que vai ser avaliado? Aquilo que vocês já escreveram, que eles já leram antes. Né? Algum professor pode ter o conhecimento, já viu, assim, óbvio, e nós vamos procurar atrelar o professor que vai fazer parte da qualificação ou da banca, que tem um viés referente à área de RH. Né? Isso é óbvio, porque vai trazer mais contribuição para a vida acadêmica de vocês, porque esse que é o objetivo. Mas pode acontecer que algumas pessoas, um outro professor, né, não tenha tanto esse viés. Então, por isso... Já está estabelecido, professora, quais serão os professores? Ainda não vai estar, eu vou só conversar com a professora Marisa, né, para que ela possa depois, né, estar me auxiliando a ver quem é o professor que pode estar disponível para poder estar participando, né, dessa banca, mas ainda
não foi falado. Como já está estipulado, acho que para o dia 14, acho que foi isso, né? De dezembro, então eu acredito que ela vai estar, com certeza, porque ela também dá aula, mas geralmente é solicitado o professor que do dia que já está. Então, ela com certeza vai estar, até porque ela é coordenadora, tudo, eu acho que até porque ela conhece sobre a RH, né, principalmente, então eu acho que para vocês vai ser muito bom. E agora o outro, eu não sei, eu realmente não sei, tá bom? Mas com certeza vai ser algum professor que irá ajudar, né? Que, aliás, né, é esse que é o objetivo, nós queremos que vocês cresçam cada vez mais, né, e não fazer com que vocês fiquem cabisbaixos, ou então que vocês já fiquem até estimulados, e você, Bruna, Ana Luísa, Michele, já façam, né, até o vestibular para contábeis, ou então para ADM, não é isso? E aí, ano que vem, nós já podemos estar continuando vendo vocês por aqui, não é? Não é, meninos? Professora. Né, Ana? Quer parar por aí? Ana, Michele, hein? Eu ainda estou pensando, professora. Não, eu já estou até sentindo saudade de vocês. Não, mas aí já aproveitem, continuem. Vocês, acredito que semestre que vem nós já podemos estar de uma forma presencial. Vocês foram prejudicados referente a essa questão da socialização tão importante, né, para a vida acadêmica, e quem sabe vocês podem estar, né, tentando, né, recuperar, não é que recuperar esse tempo perdido, de forma alguma, né, nada é perdido, muito pelo contrário, vocês ganharam uma experiência totalmente diferenciada de tudo que as pessoas já haviam vivido, mas é legal, é muito bom voltar dentro da sala de aula. Eu tive essa experiência na semana passada com vocês, eu falei, poxa, né, como é bom conhecer, estar perto dos alunos. E ontem eu também, né? Eu na verdade, foi a primeira vez que eu tive contato com esses alunos. Eu ministrei aula no primeiro semestre, agora no segundo, e possivelmente depois eu não vou dar mais aulas para eles e sequer havia visto. Foi por isso que eu pedi para que eu pudesse estar, né, participando, ter uma aula presencial. Porque já pensou você não ter esse contato físico, tudo, né? E que para nós, né, principalmente da área de RH, embora eu não seja do RH, mas eu gosto de estar com pessoas, né? E aprendo muito com elas, principalmente as pessoas mais novas, porque tem um outro olhar, um outro momento da vida, outras experiências, e eu preciso estar no meio, né, desse pessoal mais novo para poder estar sentindo o que eu posso estar contribuindo para eles, né? Bom, né, mas vamos lá, para vocês, na verdade. Então, além de eu aprofundar o meu objeto de estudo, ver tudo possível que já foi publicado sobre. Então, Ana, veja tudo que você já sabe, já ouviu sobre o e-social, né? Escute podcasts. Eu estou falando muito de podcast porque essa é uma ferramenta que o pessoal está usando muito. Aliás, eu tenho trabalhado muito com o podcast, eu estou fazendo as coisas aqui, eu fico com fone de ouvido e eu vou escutando podcast, porque ou música também, para que eu possa, para me concentrar, tem que ser música e tem que ser música instrumental, porque se falou alguma coisa, eu já perco. Mas quando não é uma coisa que eu preciso de muita concentração, eu pego e fico escutando os podcasts, que é algo que ajuda vocês, que depois fica no subconsciente. E então, se possível, leia, veja, escute tudo aquilo que já foi publicado. Anotar todas as etapas, os autores, títulos, formatos. Gente, porque não tem coisa pior que depois que você escreveu, você não acha a fonte. É impressionante. Você consegue achar o mundo dentro do Google, mas quando você precisa, você não consegue achar aquela citação, né? Você nem enxerga, você não vê.
E é o ó, isso é um problema, né? Então, depois disso, validar o referencial com o orientador, ou seja, mande para mim, que nem eu já conversei com a Michele. Michele, né? Você falou muito do Daniel Goleman. Daniel Goleman é o papa realmente, é o cara da inteligência emocional, mas não podemos estar com o nosso artigo único e exclusivamente com esse autor, porque na verdade então seria apenas uma réplica, né, do seu pensamento, e não é. Nós não desejamos mais fazer isso. Michele, eu estava vendo a sua última publicação que você me mandou, eu ia pedir para que você tirasse, depois aqui, que eu acho que você fez dentro do template com GEFAC, né? E aí, no caso, como esse artigo não vai ser publicado no Congresso, nós não podemos estar utilizando. Tentei tirar, mas não consegui mesmo, não sei o que está acontecendo. Depois você me manda, por gentileza, tem como você me mandar no outro template normal? Mando sim, professora. Manda, minha querida, por favor. Legal, porque aí eu estava começando a ler, tirei tudo. Aí eu falei assim, mas ela já está mexendo também, então quando ela. Acho que você já está trabalhando nele também, não é? Isso. Isso, então manda nessa nova versão. Eu não sei se você estava, mas eu estou repetindo para ficar bem frisado. No dia 16, já me mandem um material. Será que dá para vocês terminarem? Será? Bem, Michele, Bruno e Ana? Com conclusão e tudo, professora? E de preferência. Mas se não tiver, não tem problema, porque nós vamos ter mais tempo ainda. É importante, então, você me trazer o referencial teórico, porque se você me mandar com o referencial teórico, né, terminado, o que vai acontecer? Dá para nós fazermos já o resumo, né? O resumo dele. O resumo, o abstract, né? Já dá para fazer. Tá bom? Ok? Bruna, dá para fazer? Tá bom, professora. Tá, professora. E depois a gente manda, então, a parte inglesa, as outras partes. Faço, porque no de vocês é só no caso já começa, né? Com essa divisão que eu mandei para vocês, né? Como que vocês devem dividir o trabalho de vocês, não foi isso? Acho que eu falei, fala sobre gestão de pessoa, fala sobre isso, fala mesmo que vocês tinham feito, né? Ou iam fazer uma pesquisa aplicada, iam fazer entrevista, não tem problema. Tira isso, né? E faz só os tópicos, né, que eu pedi para que vocês trabalhassem. Tá? Bem, vocês têm isso anotado, não tem? Sim, professora, temos. Ah, então tá bom. Então, vamos lá. Ok? Usá-lo para realizar e fazer o artigo. Então, todos esses, a maioria de vocês que estão fazendo o projeto, esses autores vocês vão reaproveitar para escrever o artigo e depois vocês vão ter que procurar mais, né? Porque no referencial teórico, para quem está elaborando o projeto, o pessoal do segundo, então vocês vão estar apenas mencionando alguns, não vai ser algo tão extenso. Já o pessoal do artigo, não, lembra que eu falei? São mais de 20 autores e tudo mais, porque vai ser só bibliográfico, então tem que ser bastante autor, tá? Falando novamente de citação de acordo com a BNT, a pergunta, né, como fazer um referencial teórico ainda pode existir, principalmente como se começa a fazer, né? Chegou agora, vocês fizeram, o pessoal do segundo, fizeram muito legal, trabalharam, conseguiram fazer justificativa, problema de pesquisa, objetivo geral, objetivo específico, metodologia, terminou isso, e agora? Agora é o referencial teórico, aí dá aquela travada, né? Vocês ficam um pouco preocupados, ai, como que eu vou fazer isso? Então, repito, o referencial teórico é aquele Frankenstein que eu falei para vocês.
uma parte daqui, uma outra parte dali. Eu vou conseguir escrever quando? Quando eu já li, né, bastante coisa sobre eles. Quando eu soube, tá, Figueiredo diz tal coisa, Salviano diz tal coisa, Bach falou tal coisa. Então, vocês vão conseguir escrever, porque vocês vão lembrar, né, de que determinados autores falaram sobre determinado assunto, então vocês vão conseguir escrever. Fora isso, meus queridos, né, se vocês não estão fazendo isso, aí não sai do lugar, né, aí não vai sair. Tá? Então, o início é saber como fazer uma citação, pois a fundamentação da sua pesquisa é comprovada por um embasamento teórico. Tá? Existem modelos específicos de acordo com qual o meio que foi pego a referência e também existem formatos em fazeres. Aí tem citação direta, o trecho é copiado exatamente como foi escrito, ou seja, né, com 3 linhas, até 3 linhas pode ficar entre aspas, né, e colocar, de acordo com Salviano 2020, página 30, o autor menciona que, aí escreve, deu até 3 linhas, tudo bem. Ou então, se deu além das 3 linhas, aí já tem que ser caixa de texto. Citação indireta é feita uma adequação da obra. O pesquisador que está fazendo o artigo transcreve suas palavras no texto original. Ou seja, eu fui capaz de pegar um livro, né? Vamos lá. Li Paulo Freire, falei sobre a sua educação bancária, falei da questão de que o sujeito tem que se tornar autônomo da sua vida e daquilo que ele aprendeu. Nossa, que interessante, né? Paulo Freire que disse isso. Eu fecho o livro e pego e falo assim, aí eu vou escrever, né? De acordo com Paulo Freire, a educação não pode ser intitulada como educação bancária. O que o autor, com isso, ele estava querendo dizer de que os professores jogam apenas os conteúdos sem fazer com que as pessoas, o estudante tenha uma reflexão crítica sobre aquilo que ele está vivendo, ou sobre aquilo que ele experimentou, ou sobre aquilo que ele aprendeu, né? Ou seja, eu falei as ideias de Paulo Freire, mas eu não copiei na íntegra o que ele disse, né? Eu li, interpretei e escrevi. Isso é uma citação indireta, mas a ideia pertence a Paulo Freire, e por isso que eu tenho que estar mencionando. Aí, o que acontece? Não sei se vocês já repararam, quando tem alguns artigos, quando vocês estão lendo os artigos, tem alguns que têm a página, outros não, porque isso demonstra o quê? Que é a citação indireta, ou a pessoa leu, viu, gostou, compartilha com aquele pensamento e vai e escreve. Por isso que não tem aquela necessidade. Então, eu coloco assim, Freire, entre parênteses, 1998, fecha parênteses. Ou então, depois que eu escrevi tudo que eu achei sobre a educação bancária, eu abro parênteses, escrevo Freire, letra maiúscula, vírgula, 1998, e fecha parênteses. Não tem página. Por quê? Porque é citação indireta. Tá? Citação de citação, ou seja, eu li um artigo que eu achei muito legal, né? Vamos dizer assim, eu li um texto da Marilena Chauí, e ela menciona Aristóteles. Então, ela pega, e aí eu vejo assim, de acordo com Aristóteles, Apud, Chauí, ele menciona que o homem é um ser social e que necessita estar vivendo em sociedade para que ele possa estar construindo o seu interior, construindo o seu sujeito. Tá vendo? Quem disse isso foi Aristóteles, mas quem mencionou isso no artigo foi Chauí, tá? Então, eu coloco Chauí, Apud, Aristóteles, Apud, Chauí. Tá vendo? É citação de citação, ok?
Para fazer a formatação de acordo com as normas técnicas, basta seguir alguns padrões ao redigir o artigo. Desse modo, é mais fácil de formatá-lo por completo depois. Segue-se sempre um padrão, né? Eu geralmente utilizo bastante citação direta e citação indireta. Eu uso muito. Eu tenho um padrão que é o que a maioria dos acadêmicos eles seguem. Por quê, gente? Porque assim, o mundo não é só FAB. Vamos pensar assim, né? Vocês não vão ficar apenas na FAB. Opa, eu vejo o mundo se abrir para vocês em outras faculdades, em outras universidades. Então, nós temos que utilizar aquilo que as outras também utilizam. Por quê? Para ficar mais fácil na vida de vocês, né? Para facilitar a vida de vocês. Então, vocês devem seguir alguns padrões que são estabelecidos também nas outras faculdades. O que acontece? A maioria das faculdades, eles utilizam, nos artigos científicos, principalmente a citação dos últimos 5 anos. Citação de artigos dos últimos 5 anos, com exceção dos livros clássicos, os clássicos de determinados assuntos. Daniel Goleman, né? No caso da Michelle, é clássico, é um clássico referente à inteligência emocional. Então, não tem como você pegar e ficar dizendo assim, de que não citá-lo. Claro, esses você vai estar citando realmente, né? Mas, assim, outras publicações referente à inteligência emocional, procure utilizar os artigos dos últimos 5 anos, tá bom? Isso é o quê? Que é redigido, né? E da forma como é praticado pela maioria, né, do mundo acadêmico, tá bom? É seguir esses padrões que eu estou dizendo. Para fazer uma situação com mais de 3 linhas, é necessário que seja colocado em recuo, ou seja, na caixa de texto que eu estou falando, né? Mais de 3 linhas. Da margem esquerda de 4 centímetros. Os caracteres precisam ser menores que o do corpo do texto, ou do resto do trabalho, e a citação não precisa de aspas. Nesse caso, quando é uma citação direta, com 3 linhas, está entre aspas. Nesse caso, como está no recuo, na caixa de texto, seja onde for, né, ela necessita estar à esquerda, né, 4 centímetros, e se nós utilizamos no corpo do texto 12, dentro dessa caixa de texto ou no recuo, são 10, né, o tamanho da fonte, tá? É 10. Já quando ela for menor e estiver no corpo do texto, mantém o mesmo tamanho e é colocada entre aspas duplas. Bom, como fazer o meu referencial teórico, né? E aí, meninas, pessoal do RH, pessoal do E-Social, pessoal da liderança e as meninas aí do quarto. Estou aí com a minha pesquisa bibliográfica. Um saco, vai chegar o feriado, em vez de eu poder estar pegando sol, né? Quem sabe seja um feriado com sol, né, minha gente? Em vez de estar no sol, eu vou ter que estar fazendo artigo científico, né? Não, gente, pegue sol também, mas não deixem de ver o artigo científico, ou então já imprimam, né? Enquanto vocês estiverem lá lagarteando no sol, virem e fiquem lendo, né? Eu gosto muito de ler na praia, acho que eu consigo ter eu faço isso, né? Eu vou lá, pego o meu sol e também já estou lendo, né? Eu gosto bastante disso. Não significa que vocês tenham que fazer isso também, mas, né? Dá para aproveitar uma coisa e outra. Mas, tomara que nós tenhamos sol e tomara que vocês também possam estar aproveitando o tempo para poder estar, né? Eu sempre utilizo um ditado popular mencionado pela minha avó, né? Que o tempo sempre falta no final, né?
E é sempre assim mesmo, né? A gente sempre fica desesperado porque a gente vai deixando. Essa questão da procrastinação é algo que está algo que está, não é moda, a maioria é algo que está sendo praticado por uma grande maioria, mas nós não temos que ser essa maioria, né, gente? Então, não vamos deixar para cima da hora, não, para fazer esse artigo. Falta tão pouco para vocês marcarem esse gol, né, gente? Falta pouquinho para vocês já estar, o pessoal do quarto já está se formando, o pessoal do segundo dá aquela respirada, né? Porque vocês já vão estar. Nós já estamos no mês de novembro, mais um mês aí, férias para todo mundo. Então, vamos se dedicar agora um pouquinho para depois para que nós não tenhamos problemas depois, né? Bom, a maioria das pessoas fazem um fichamento de tudo que leu, né? Anotem o que for melhor. Só que aí cada um utiliza uma metodologia que tem que ser fácil para vocês, né, gente? Eu já tentei ir escrevendo e no computador, já fazendo um artigo, só que eu percebo que sempre fica pior, né? Eu faço assim, já caramba, né? Eu não mudo isso. Então, eu gosto de escrever, né? Eu gosto de escrever e depois digitar. Você precisa ver as minhas anotações, que horrível que fica. Os trabalhos de vocês, se eu recebo, eu imprimo tudo e vou escrevendo, e vou, né? Então, e vou colocando outros autores que devem estar, para depois eu acho que fica melhor, porque é uma forma como que eu estabeleci e que eu me organizo para poder trabalhar. Ai, professora, eu não sei como você consegue fazer dessa forma. Não sei. Você tem o seu método, você tem a sua forma de poder estar se organizando para a elaboração do ordenamento do seu raciocínio. Então, eu não tenho como dizer para vocês, desse jeito é errado, desse jeito não vai ficar. Não tenho. Né? Cada um tem uma forma de que consegue raciocinar melhor, de que consegue. Eu sei, eu conheço pessoas, alguns professores, principalmente de matemática, quando eu vou fazer algum exercício, cálculo matemático, alguma coisa, eu preciso de um silêncio, eu espero que todo mundo vá embora, eu fico até mais tarde no meu serviço, e aí eu consigo raciocinar. Em compensação, eu tenho amigos aqui que escutam rock com um fone de ouvido e estão lá, né? Ou seja, eu acho que se não tiver rock, ele não consegue raciocinar, né? É ele. Então, o que nós vamos estar cobrando o método dele estar trabalhando? Não tenho como. Só que assim, vocês precisam ter esse material catalogado e guardado, para que nós não tenhamos problema depois de não ter essas citações nas referências, porque é muito comum. Depois que vocês fizerem todo o trabalho, eu vou pedir para que vocês leiam novamente, falar assim, vai, e está conferindo. Aquele autor foi citado, ele está na referência. Aquele autor foi citado, ele está na referência. Você, Michele, principalmente, que utilizou bastante Daniel Goleman, então eu acredito que você tenha mais de uma obra dele. Então, você precisa mencioná-lo, as obras que você utilizou do Daniel Goleman, tá? Todas elas. E não sei se você já deve ter observado em alguns artigos, quando estão nas referências, que vai Goleman, né? Aí ponto D, e embaixo vai ter um risquinho, né? Ponto D. E a obra é o mesmo autor, né? Mas obras diferentes. Então, vocês precisam estar mencionando isso nas referências. Tá bom, gente? Tudo bem? Hein? Estão por aí? Hein? Estamos, professora. Travou? Ai, meu Deus do céu, que eu vou falando, né? Aula de metodologia é chatinha, eu sei disso, né? Mas aí, se deixar, tá bom? Então, vamos continuar. Se for assim, vocês vão chamando, tá? Então, aquilo que eu tô falando, como fazer esse referencial teórico, né? Aqui está dizendo, faça um fichamento sobre o tema.
né? Ou então vocês podem abrir uma pasta no computador de vocês, salvar, né? Abrir uma pasta assim, artigo científico, né? Ou então, eu não, acho que para vocês do quarto RH eu já falei, né? Eu já delimitei o tema para vocês estarem pesquisando, vocês podem estar fazendo, abrindo uma pasta, artigo científico. Depois, dentro desse artigo científico, se eu pedir para vocês falarem sobre gestão de pessoas, depois recrutamento em RH, e sobre daqueles temas, vocês podem estar separando esses artigos dentro, ou então vocês podem colocar tudo dentro de uma vez só, não sei, é aquilo que eu falei, vocês precisam apenas depois saber de onde veio a fonte, mas a forma como vocês organizam isso, aí é com vocês, tá? Professora, Oi? no caso do meu artigo, ele está pobre de conteúdo, é isso? Eu não lembro o que eu escrevi. Quem é que está falando? É a Bruna? A Bruna. Ah, Bruna, que estava aqui fechado. Eu coloquei algumas coisas referente a isso, né, no seu trabalho. Reforçou os temas a serem abordados e também alguns trechos que poderiam ser excluídos. Isso, então é isso mesmo, Bruna. Aprofunde aquilo que eu pedi para que você pudesse, principalmente porque agora você vai fazer uma pesquisa bibliográfica, então precisa estar colocando vários autores referente àqueles temas que eu pedi para que você elaborasse. Tá bem. Tá bom? Bom, aquilo que eu falei, né? Dicas, tudo aqui são dicas, né? Método para escrever rápido e com eficiência. Resumidamente, você deve fazer o seguinte: são dicas, tá? Definir tópicos para ser subtítulos do texto. Lembra que eu coloquei a Bruna, a Michele, né? Eu coloquei assim, vai falar sobre inteligência emocional? Então, fala conceito, né? E aí eu fui dividindo principalmente esses tópicos. É isso que vocês devem estar fazendo. Pesquisar textos citados sobre esses tópicos, né? Os artigos científicos sobre esses tópicos. Preencher os espaços vazios com comentários sobre elas. Por quê? Para não ficar essa colcha, nossa, Frankenstein, colcha de retalhos, esses espaços vazios, né? Então, assim, de acordo com Daniel Goleman, em sua obra de 1934, falando sobre o poder do capital humano dentro das organizações, ele nos diz que uma das características proeminentes é a capacidade que o ser humano tem em estar controlando as suas emoções. Entretanto, aqui entra o preenchimento do vazio, né? Que é uma fala minha. Entretanto, as mudanças que ocorreram nas sociedades, nas transformações dentro das organizações, por ser um organismo vivo, orgânico, está em constante processo de transformação, o ser humano teve que se adaptar a essas mudanças, e com isso ocorrendo alternâncias nas emoções humanas. Esse vazio, isso daqui não foi Daniel Goleman que disse, foi você, foi eu, né? Então, é dessa forma que você preenche o vazio. Essa fala é sua, essa fala é minha, né? Então, eu pego e coloco. Para quê? Para não ficar Goleman, Chauí, de acordo com o Chauí, tal. Afonso Diniz diz que tal. Entendeu? Vocês estão entendendo? Para não ficar assim, que um disse, outro disse. É para dar aquela harmonizada, né, no texto. Definir previamente os tópicos do seu texto vai diminuir violentamente o tempo de trabalho, ou seja, eu já sei o que eu tenho, eu já sei quais são os meus tópicos,
Então, eu não preciso pegar, vai delimitar o meu tempo, né? Que é uma coisa, um recurso escasso na vida, nas nossas vidas. Por quê? O tempo é um recurso escasso? Porque nós temos tanta coisa para fazer, né? O mundo urge, né? Tantas demandas que... E quando você, gente, você primeiro faz tudo que, não sei se é uma realidade na vida de vocês, mas nós costumamos fazer tudo que temos que fazer e depois assim, agora eu vou escrever meu TCC, agora eu vou escrever meu artigo. Meu, você tá o pó da rabiola, você não aguenta mais, você tá cansado. Aí você acha que você consegue escrever artigo científico? Com tanta coisa que você já fez? Ou então no final de semana você está cansado, estressado, passou por situações difíceis dentro do trabalho, né? A Aninha agora está numa situação diferente, uma expectativa de algo novo que vai acontecer na vida dela, né? É uma criança que vai estar chegando. Você não imagina como que não deve estar. Já tem uma bomba de hormônio dentro dela, né? Já tem esse diferencial. Meu, sentar para escrever, você não aguenta, né? Todos vocês trabalhando, tudo mais, vai ter, putz, agora eu tenho que escrever, né? Mas, minha filha, minhas queridas, essa é a realidade, né? Eu não sei se acontece isso com vocês. Eu mandei um trabalho para uma aluna do 8º ADM, domingo, né? Não era mais domingo, já era segunda-feira, né? Era 00:10. Ela assim, professora, você também está escrevendo? Eu estava mexendo nesse artigo, ou seja, né? Quando eu mandei pelo WhatsApp, ela falou assim, eu falei, menina, nós estamos aqui, estamos trabalhando, né? Por quê? Porque foi a hora que eu consegui, mentira, porque eu estava escrevendo desde as 4 horas, 00:10 foi a hora que eu peguei, terminei a parte assim, agora é com você, né? Mas assim, veja, olha só, né? Era o momento que eu tive para poder escrever, né? Ok? E eu acredito que o momento que vocês têm também é escasso, né? E vocês estão cansados. Bom, mas vocês estão no hall que na maioria das pessoas, tá? Vocês não são diferentes de ninguém. Desculpa estar falando isso. Bom, então é isso. Aproveitem, utilizem melhor o tempo. Fundamentação teórica, como fazer um artigo. Para fazer isso, segue o seu objetivo específico e quebre ele em partes. Lembra daqueles objetivos específicos do projeto? Aqui entra mais para o pessoal do projeto, já não entra mais para o pessoal do RH, porque o do 4º RH, porque o de vocês já está quebrado, né? Então, ó, para fazer agora é mais específico para o segundo. Ana e Isabela, Isa, né? Está por aqui, que são as responsáveis agora, e a Ilana estava, acho que ela estava travando, eu não sei se ela conseguiu voltar. Bom, para fazer isso, pegue o seu objetivo específico e quebre ele em partes. Suponha que um dos seus objetivos específicos seja assim: descrever os aspectos éticos do profissional de recursos humanos. Tá? Então, eu vou estar, possivelmente vai ser uma pesquisa qualitativa, do tipo descritiva, e eu resolvi, o meu objetivo específico é descrever os aspectos éticos do profissional de recursos humanos. Bom, então agora eu tenho que dividir esse texto em partes e você vai encontrar ética, profissional e recursos humanos. Olha só aqui eu já tive 3 palavras-chave. Olha só. Depois é só criar perguntas básicas sobre essas 3 palavras como essas. O que é o recursos humanos? Como surgiu e desenvolveu o RH? Quem é esse profissional? O que ele faz? O que é ética? Qual a história do desenvolvimento da ética? Existe classificação para a ética? Qual? Quais as características da ética? A ética se relaciona com quais e de que forma?
Como a ética se revela no profissional de RH? Quais são as infrações éticas do RH? O que acontece quando o profissional de RH não é ético? Ufa, tive de parar de criar perguntas para o texto não ficar ainda maior. Você viu como é fácil encontrar uma fartura de conteúdos para um artigo? Tá vendo, gente? Então é isso. Ora, agora, eu fiz todas essas perguntas. Esse é o manual. Lembra que eu falei para vocês a receita do bolo? É um manualzinho que eu pego e faço para criar o meu objetivo específico. Eu criei meu objetivo específico e agora eu vou assim, o que é recursos humanos? Aí eu vou lá, entro no Google e coloco artigos científicos sobre recursos humanos. Gente, vai vir um monte, vai vir um monte. Ali você já começa, você já deve delimitar um critério de classificação. Lembra que eu falei que o mundo acadêmico, né? Eles estão preferindo os 5 últimos anos, ou seja, então você tem que ver 2020, 2019, 18, 17 e 2016. Então, de 2016 em diante, você já começa um critério. Você tem que estabelecer critérios. Então, sobre o que é recursos humanos, eu vou pegar desses últimos 5 anos, né? E vou ver aqueles que mais me agradam, aqueles que têm mais citação, e vocês já, no Google, vocês já podem estar vendo quantas vezes aqueles artigos que estão em primeiro, significa que são os mais consultados, né? Então, você já menciona, já pega esses, é um critério, né? E você já seleciona como surgiu, se desenvolveu o RH, a história do RH, como que foi, também seleciona. Estão vendo, né? O que acontece? Aqui só serviu para que eu pudesse criar um sumário, umas referências para que eu possa estar realizando a minha busca, a minha pesquisa. Bom, gente, é essa que é a finalidade. Bom, aí também tem uma coisa aqui. Pronto, agora basta transformar cada pergunta em tópicos, depois pesquisar sobre elas, foi isso que eu falei. Você vai assustar quando perceber a velocidade da sua produção textual. E aí você também tem que tomar cuidado para você não escrever demais, porque a maioria dos artigos, eles possuem um número de folhas, de 12 a 14 folhas, não pode passar mais do que isso, né? E também, assim, de vocês não ficarem muito redundantes em determinados assuntos, falando sempre a mesma coisa, né? Ou então vou falar, né, o que o pessoal costuma dizer, encher linguiça, né? Não é isso. Até porque é chato, já é chato escrever artigo. Ah, imagina como é chato você ficar lendo de alguma coisa que está falando só sobre a mesma coisa. Aí é chato, né? Bem chato. Bom, vou te dar mais um conselho. Use frases com até 20 palavras e parágrafos de até 4 linhas. Parágrafos muito longos ficam cansativos, né? Isso não é uma regra, portanto, não se trata de uma obrigação. Cada tópico, subtítulo do seu capítulo deve ter no máximo 300 palavras. Não fique depois no Word toda hora ver contando as palavras. Não fiquem presos também, porque delimitando a sua criatividade. Mas eu só estou dando dicas de como, né, as pessoas não se cansam tanto de ler. Aliás, por quê? Porque nós estamos vivendo em um mundo que as pessoas já não gostam de ler e tudo mais, então se ficar algo... É bom dar essas quebradas, os parágrafos têm essa capacidade de quebrar, né? Para que, não quebrar o raciocínio, mas dando as quebradas na leitura para ficar algo mais agradável. E às vezes até de melhor compreensão. Esse exercício vai fazer com que você escreva de uma forma mais objetiva e garantir uma leitura mais agradável para o seu leitor, para o seu orientador, para as pessoas que depois estarão avaliando, né? Seja na qualificação, seja na defesa, né? do seu artigo. Importante, saiba que além de um bom conteúdo, a principal missão de um parágrafo é instigar
a continuar lendo. É aquilo que eu falei, né? De fazer assim, pô, que legal isso aqui. Bom, deixa eu continuar, deixa eu ver o que vai acontecer, né? É aquela coisa assim acabou um episódio da série, fica com vontade de você, ai caramba, quem nunca ficou aqui, né, fazendo maratonas de série, porque assim, eu vou só ver essa, daqui a pouco eu vou dormir, aí depois, ai caramba, ai, deixa eu ver só mais essa, depois eu vou dormir, né? Vamos trazer isso para os artigos científicos, vamos pensar dessa forma, eu vou ver só mais, eu vou ler mais um parágrafo e vou, e depois eu vou parar, vou ser só mais uma página, não, vou ler mais uma página. Vamos pensar assim, já, vamos ser otimistas, vamos fazer com que as pessoas fiquem loucas para poder estar lendo nosso artigo, tá? Vamos pensar assim. Você percebeu que estou fazendo essa contagem nesse texto, né? Então, o que eu estou querendo mostrar para vocês, de que escrever não é esse bicho de sete cabeças, artigo também não é aquilo que o pessoal fala, assim. Mas, assim, eu sei que o que tempera, né, o problema da questão dos artigos é que nós vamos acabar escrevendo quando estamos cansados, quando assim, caramba, eu tenho que estar fazendo isso, porque depois vai ser, né, ruim para... eu preciso estar entregando o que vale nota e tudo mais. Mas não fiquem não assim presos a isso, minha gente, tá? Pense que essa é uma etapa da vida de vocês, que é a primeira, e que vocês, né, muitos de vocês podem e vão estar entrando na área de treinamento, vocês têm tanta coisa, eu vejo tantas coisas boas com vocês são meninas aplicadas, vocês são meninas que se percebe que são determinadas, que sabem o que querem, não estão aí por brincadeira. Então, vejam essa possibilidade de elaborar esse artigo como algo, né, que vai é o primeiro de muitos que vocês têm para frente, e quem sabe, né, os próximos que vocês, isso possa estar ajudando os próximos que vocês vão escrever. Tá bom, meninas? Tá bom, meninas? Quem? Tá bom, professora. Ok, professora. Tá? Então, vamos só dar mais uma olhada. Então, essas são algumas dicas para vocês escreverem esse referencial teórico. Marquem na agendinha de vocês, na agenda de vocês, que vocês devem estar escrevendo, estar lendo e entregando para mim até o dia 16, para que nós possamos estar, eu posso estar lendo, eu posso assim, faça tal correção, corrige isso, mexe nisso, né? Para ficar aquele trabalho lindinho, aquele bolo gostosinho, né? De nós estarmos apreciando. No dia 14 vai ficar show. Por que acontece? Aí, em novembro, dia 16, vocês me encaminham. Eu não sei se nós vamos ter aula, até porque é a semana do Congrefac, né? Dia 16, 17 e 18. Eu não sei se vocês já fizeram inscrição, se vocês vão ter que fazer inscrição. Eu não sei nem se vai ser na FAB, onde vai ser, eu não sei, né? Mas é a semana do congresso, mas eu peço que vocês estejam me mandando, porque aí a nossa aula vai ser dia 23. Do dia 23 ou dia 30, eu já vou estar falando sobre a elaboração dos slides, né? Os modelos de slides para apresentação. Ok, meninas? Tudo bem? Combinado. Combinado? Ok, professora. Deixa eu só agora ver aqui, que eu acho que eu disponibilizei. Eu havia deixado, acho que uma parte. Temas de artigo, ementa, cronograma artigo, formatação dos artigos, dicas de pré-projeto, slide, pesquisa bibliográfica, template projeto. Mas eu acho que eu tinha deixado aqui mas se eu não deixei, eu posto novamente, eu não sei se foi no 8º. Ah, não, acho que estão nessas aulas aqui. Nas aulas, um tutorial de como estar fazendo
Acho que eu tenho, sim. Acho que está aqui já. De como estar... esse aqui, ó. No dia 17/8/2021, eu postei aqui, sites.google.com/unesp.br, mini curso ABNT. Então, aqui nesse mini curso tem como vocês mencionarem entrevistas, como você mencionar podcast, como você mencionar bibliografia, teses, periódicos. Aqui é a aula do dia 17/8, tá, gente? Então, tem aqui para vocês. Eu sabia que eu havia disponibilizado para vocês. Ai, professora, eu estou com alguma dúvida? Não, já tem o tutorial. É da Unesp, uma faculdade extremamente respeitada. Então, podem, é confiável, ok? Então, não tem como errar. Perfeito, meninas? Perfeito, professora, que assim seja. Ai, meu Deus, isso é muito engraçado. Ai, então, é isso aí. Então, são 8h31, eu já passei o conteúdo, né, da nossa aula de metodologia científica, né, e tudo mais. Marquem aí no dia 16 para vocês estarem mandando esse material referente ao referencial teórico, tá bom? Então, gente, essa aula acabou. Quando for 8h50, eu volto, que aí eu vou estar dando aula de sustentabilidade, tá bom? Enquanto isso, eu já vou ficar deixando subir essa plataforma e já inserir no portal. Ok? Ok, Tudo bem, professora. Tudo bem? Aí eu vou dar só uma levantadinha, vou dar uma lavada no meu rosto, e aí a gente já começa uma outra aula. Ok? Até daqui a pouco. Até, professora.